Como o reverendo Fábio falou, nós vamos encerrar os nossos estudos aqui, vendo aqui os pilares da missão da IPG2. Já falamos sobre a adoração, já falamos sobre a edificação. Semana passada falamos sobre a evangelização e hoje encerraremos falando sobre o acolhimento. Precisamos ser uma igreja acolhedora. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Romanos 15, do verso 1 ao verso 7. Eu farei essa leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Deus bendito, a tua palavra aqui foi lida e nós pedimos que essa palavra bendita, essa palavra, Deus, que é mais cortante que a espada de dois gumes, que ela, Deus, que penetra o nosso coração endurecido, ela que transforma a nossa vida, ela que é luz para os nossos caminhos, ela que é lâmpada para os nossos pés, ela, Deus, que é martelo que esmiuça a pedra, ela, Deus, que é vivo e eficaz. Com essa palavra, Deus, o Senhor nos faça servos do Senhor que pratiquem a palavra do Senhor. Que ela possa, Deus, tirar-nos do nosso comodismo, que ela possa, Deus, tirar-nos simplesmente da nossa teoria e que possamos realmente, ó Deus, usá-la como a nossa única regra de fé e prática. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer um pequeno exercício aqui com vocês. Olhem ao redor de vocês aí para trás, para o lado, para frente. E dá uma olhadinha aí. E olha que nós somos um grupo aqui bem reduzido. Conhece todo mundo? Vocês conhecem todas as pessoas que estão aí? Queridos, dificilmente vamos conhecer todos num grupo grande, de 500 pessoas, mais contando aí as crianças também. Entretanto, às vezes nós temos um grupo pequeno, um grupo menor, que poderíamos facilmente nos conhecer melhor, e nós muitas vezes não fazemos isso. Nós não fazemos o movimento. Nós não sabemos. Tem pessoas aqui que estão aqui há 10 anos, aqui na igreja. Tem pessoas aqui que estão há 5, como é o meu caso, o caso da minha família, o caso de alguns outros aqui. Tem pessoas que estão aqui talvez há 2 anos, 1 ano. E mesmo essas pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, já é tempo suficiente para pelo menos olhar e reconhecer e falar assim, talvez eu não saiba o nome, mas eu sei, já vi aqui, já nos cumprimentamos pelo menos. Mas talvez você não fez esse movimento. Você nem teve a curiosidade de conhecer aquelas pessoas que estão próximas de você, que você está vendo.
Talvez pessoas que já são membros da igreja, já foram recebidas e que você ainda nem sabe que faz parte do mesmo corpo que você. Talvez sejam pessoas ainda que estão visitando, começaram a participar este ano, quem sabe na metade do ano para cá, e aí é mais difícil. Você vê, mas não fica meio receoso de saber se é membro ou não, porque talvez você não conheça o corpo que você faz parte, e aí fica mais difícil. Quando a Bíblia fala sobre acolhermos uns aos outros, e esse é o tema, acolhei-vos uns aos outros, como diz o versículo 15, ela fala para a gente fazer justamente esse movimento de conhecermos aquelas pessoas que fazem parte do nosso corpo. Parece que nós ficamos esperando alguma coisa assim acontecer para que você saiba quem é a pessoa. Quando eu cheguei aqui, nós tínhamos a divisão de cultos à noite, né? Era às 17h30 e às 19h30. E aí nós fizemos um movimento no meio do ano para juntar esses dois grupos. Irmãos, ficou algumas coisas meio engraçadas, sabe? Fui visitar um casal certa ocasião e, como já tinha juntado, e eu conversando com ele falou assim, teve uma pessoa que chegou perto da gente e foi entregar o cada dia e perguntou se a gente era a primeira vez. Eu falei assim, não, já tem 1 ano e meio que a gente está aqui na igreja, né? Que nós somos membros da igreja. Então, né, a gente não conhecia a própria igreja. E aos poucos a gente foi trabalhando isso, para que a igreja conhecesse. Tivemos agora, nesse ano aí, o encontro da família IPG2 em maio, 400 pessoas lá. E você chegou perto de quantas para poder conhecer pessoas novas? Ou você continuou no mesmo grupinho de sempre, achando que as pessoas é que têm que entrar no seu grupo, se é que você dá espaço, e não se aproximar das outras pessoas? Se nós queremos ser uma igreja acolhedora, nós precisamos olhar ao nosso redor e fazer um movimento. E fazer este movimento. Quando nós olhamos para o relato de Atos, especificamente Atos 2, verso 47, a gente vê a igreja primitiva fazendo este movimento. O que diz lá? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era uma igreja relevante naquele lugar. Era uma igreja que fazia diferença naquele lugar onde ela estava. Ela louvava a Deus e contava com a simpatia de todo o povo. Não era só o pessoal da igreja, contava com o pessoal da comunidade. A comunidade conhecia aquela igreja, sabia quem eles eram, e eles se conheciam. E não era um grupo pequeno mais. E não era um grupo tão pequeno mais assim. E diz o texto que o Senhor ia acrescentando à igreja. O Senhor ia acrescentando. Nós não temos condições de converter o coração de ninguém. É o Senhor quem vai fazer na obra. Com a igreja proclamando o evangelho e vivendo este evangelho no seu dia a dia. Acolhendo as pessoas, sendo relevante onde ela está. Sendo conhecida, se fazendo conhecida e contando com a simpatia daquelas pessoas que a conhecem. Meus queridos, nós precisamos voltar a essa prática. Não é só o ministério da recepção. O ministério da recepção está lá. Todo domingo tem lá a sua escala de manhã e de noite, ali e tudo mais, conhecendo as pessoas, atento às pessoas que estão nos visitando primeira vez, segunda vez, terceira vez. Depois disso já passa a ser de casa, né? Praticamente. Mas, como igreja, nós precisamos fazer esse movimento. Ali é apenas o primeiro impacto. Quer ver outra coisa também que nós conversamos, o reverendo Fábio, depois de um tempo que eu estava aqui, quase 1 ano que eu estava aqui, ele me perguntou e falou assim, o que você vê que precisa dar uma dinamizada na igreja? Eu falei assim, pastor, nós temos um probleminha de conceito. Quando a gente pede os visitantes para se levantar, a igreja, quem está ali próximo, vai lá e cumprimenta. Que ótimo, isso é bom. Mas depois, como a gente sempre vai lá para a porta e a gente está cumprimentando as pessoas, tem alguns visitantes que saem e você vê que ele procura
alguém para ver se vai dar atenção a ele naquele momento, e já todo mundo foi cada um para o seu grupinho, para o seu gueto, para a sua panelinha, e o visitante fica assim, tá bom, deixa eu ir embora, né? A primeira vez, todo mundo vai lá, quem está ali perto, ali no banco da frente, no banco de trás, quem está do lado, vai lá e cumprimenta. Quando sai, cada um vai para o seu canto, e o visitante fica ali a ver navios. Às vezes é um membro de uma outra igreja que está visitando. Aí é menos prejudicial. Mas às vezes pode ser uma pessoa que pela primeira vez entrou numa igreja evangélica. E qual é a impressão que ela vai ter? Do amor de Cristo ou da frieza humana? Nós precisamos aprender a acolher, queridos. Nós precisamos ser relevantes onde nós estamos. O acolhimento, queridos, ele tem relação direta com o que nós falamos quando falamos sobre a edificação. Não pode haver uma edificação eficiente sem um acolhimento adequado. Não pode, não tem como. Para ter uma edificação eficiente, é necessário que haja um acolhimento adequado. As pessoas que hoje estão aqui e que permanecem conosco, elas foram recebidas e continuaram sendo recebidas, continuaram sendo acolhidas. Sejam pessoas que vieram de outras denominações, sejam pessoas que vieram de outras igrejas presbiterianas, sejam pessoas que vieram até mesmo de um contexto não evangélico. Mas muitas já passaram por aqui, entraram por aquela porta, saíram por aquela porta e não receberam o acolhimento adequado. Como vamos edificar uns aos outros se nós não conhecemos os nossos próprios irmãos? Como vamos acolher uns aos outros se nós, muitas vezes, não sabemos quem somos nós? Observa que o capítulo 14, ele começa falando não para os de fora, mas para os de dentro. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Quando chega alguém e essa pessoa ela é mais fraca no que diz respeito ao conhecimento bíblico, nós precisamos, se nós achamos que somos fortes, nós precisamos nos aproximar dela, não para discutir com ela e falar assim, você está errado, mas é para falar assim, vamos para as Escrituras, vamos caminhar, vamos fazer um discipulado, quem sabe a gente vai amadurecendo juntos aqui. Esse é o caminho, e você está acolhendo pessoas fazendo isso. Esse é o caminho que Paulo está falando aqui. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. O que ele está dizendo aqui, quando ele fala sobre isso? Ele não está falando de débil, aquela pessoa que está chegando só na igreja agora, o neófito que a gente chama, né? O novo na fé. Ele está falando de pessoas que às vezes estão na igreja há muito tempo, mas são pessoas legalistas. São pessoas que ainda acham que é por conta daquilo que elas fazem que a sua salvação será bem-sucedida. Está há anos ouvindo sobre a graça, mas ainda continua dentro do seu legalismo. Nós temos pessoas assim, que precisam ser acolhidas, mesmo depois de 20 anos de igreja. 30 anos de igreja, 40 anos de igreja. Nós temos pessoas que estão também chegando agora e que a gente precisa caminhar junto com elas, acolhendo-as, ajudando-as a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E assim, queridos, acolhendo essas pessoas, nós vamos realmente nos edificando. Nós vamos tendo uma edificação saudável, uma edificação eficiente, não por causa de nós, mas pela graça do Senhor, mediante a palavra dele, quem é que nos instrui e que nos faz crescer. Então, como fazer para sermos bons acolhedores? Pegando esse texto de Romanos capítulo 15, eu tirei aqui 3 lições, poderíamos tirar muitos mais, mas 3 lições aqui para ser bem presbiteriano e prático, para a gente avançar aqui. Primeira, para sermos bons acolhedores, é necessário deixar o egoísmo. É necessário deixar o egoísmo. Como assim? Nós estamos aqui para servir. Precisamos tirar da nossa cabeça que nós estamos aqui para ser servidos.
Ah, eu vou na igreja, mas eu não gostei hoje da palavra. Eu não gostei hoje dos cânticos. Os cânticos são muito novos, eu não sabia cantar. Os são muito antigos, parece que não renova nunca. Ou qualquer outra coisa, parece que tudo não ficou bom, né? Foi tomar água no bebedouro, a água estava morna, não estava gelando o bebedouro. Então, tudo está insatisfeito. Faça, trabalhe, foque no Senhor Jesus e naquilo que Ele é nosso exemplo, exemplo de serviço. Estamos aqui para servir uns aos outros. Estamos aqui para ajudar uns aos outros, para edificar uns aos outros, para acolher uns aos outros. Então, a primeira coisa para sermos bons acolhedores é tirar esse egoísmo, essa necessidade que eu vou ficar aqui e esperar quem é que vai vir aqui me ajudar. Não! Se você é membro dessa igreja, tome a atitude de servir. A segunda coisa, precisamos sair do comodismo. Às vezes a gente passa algumas vergonhas. Tem que perguntar à pessoa de novo qual é o nome dela, que a gente esqueceu. Lembrar de 500 nomes não é fácil, não. Às vezes a gente vai passar vergonha mesmo, como a situação dessa pessoa, né, que foi perguntar se era a primeira vez, né, e a pessoa falou, não, já estamos aqui há mais de um ano como membros da igreja, mas é melhor passar a vergonha e agora, a partir daí, virar um vínculo para que você conversar com essa pessoa, usa esse momento aí para você falar assim, que maravilha, então você faz parte do meu corpo, então vamos embora, vamos junto. Use isso do que às vezes é um visitante e você deve perder a oportunidade de acolhê-lo. É melhor passar a vergonha e usar isso como um elemento para unir do que perder a oportunidade no seu comodismo, com a sua vergonha, com a sua timidez, ou com qualquer outra coisa, com o seu desejo de ser servido e de não servir, e deixar a oportunidade de passar. E terceiro, devemos praticar a abnegação. Acolhimento tem a ver com abrir mão de alguns privilégios, ou abrir mão de algumas coisas. Quando Paulo fala lá em 1 Romanos capítulo 14, ele está falando justamente isso. Se você seguir o texto, você vai ver isso. Que, assim, para que você acompanhe aquela pessoa, abra mão do seu comodismo, abra mão de mostrar um conhecimento vasto, volta lá no simples, no 1 mais 1, volta lá no ba, volte lá e comece a caminhar com essa pessoa. Nós precisamos abnegar das coisas que nós achamos que temos e que somos, para que nós possamos servir. A igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, é um exemplo disso. Quando Paulo escreve a ela, ele fala sobre 3 coisas que acontecia dentro daquela igreja. Era a operosidade da fé, era a firmeza na esperança e o amor abnegado. Abrir mão de um direito seu por amor ao próximo é uma forma de acolhimento. Abrir mão de um direito seu para que você ajude a outra pessoa é uma forma de amá-la, de demonstrar amor. É uma forma de você mostrar que Cristo realmente te alcançou e te acolheu. Então, para sermos bons acolhedores, tire o egoísmo, porque o egoísmo muitas vezes tira esse senso de que nós estamos aqui para servir, ele nos deixa no comodismo e ele faz com que a gente sempre queira exercer os nossos direitos e esquecer os nossos deveres. Nós precisamos praticar os direitos e os deveres, nós precisamos trabalhar sem comodismo e servir uns aos outros. Primeira coisa. A segunda lição que nós tiramos aqui é o que Paulo, antes, só para a gente resumir e trazer o que o texto nos diz aqui mesmo. Romanos 15, verso 1, ele vai dizer assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Está vendo como tem a ver com essa questão de deixar o egoísmo? Essa questão de eu preciso ser agradado? Não, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para agradar o outro. Mas agradar de que maneira? Fazendo tudo que o outro quer? Não.
O verso 2 vai explicar isso. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Está vendo como acolhimento e edificação andam juntos? Então, saia do seu comodismo. Sirva com amor abnegado. Agora sim, segunda lição. Para sermos bons acolhedores, é necessário praticarmos a palavra. Verso 3 e 4 diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, ele se volta para a palavra, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Queridos, ao passo que nós avançamos em conhecimento, isso deve gerar ação em nós. Muitos, ao invés de pegar o conhecimento das Escrituras e praticá-lo, como ele deve ser, acolhendo uns aos outros, buscando conhecer uns aos outros, buscando ajudar uns aos outros, encorajar uns aos outros, muitas pessoas às vezes pegam o conhecimento que ela tem para benefício do seu próprio ego, para o benefício do seu próprio desejo. Muitas vezes faz isso. Sabe, quando você fala assim, mas isso aqui a Bíblia diz que não é pecado. Essa expressão, queridos, tem que tomar um certo cuidado. Em muitas coisas. Mas a Bíblia não diz que isso aqui é pecado. Ou a Bíblia diz que isso aqui não é pecado. Lembre-se, se você escandaliza o seu irmão, mesmo que aquilo seja lícito, se tornou pecado. E você não está acolhendo aquela pessoa. Você não está amando aquela pessoa. Você está se usando do conhecimento bíblico que você diz ter, desse amadurecimento que você já entendeu a palavra, para beneficiar a si mesmo e não agradar o outro e edificar o outro. Por isso, a abnegação. Abrir mão. Quando Paulo fala assim, se comer carne escandaliza o meu irmão, eu não vou comer carne. Eu não vou comer carne. Se isso vai escandalizar o meu irmão, não vou. Mas, muitas vezes, nós fazemos o contrário. Não, porque a Bíblia diz que isso aqui não é pecado. E eu que sou maduro na fé, entendo que pela Bíblia isso aqui não é pecado, então eu posso fazer. Se o outro ver e se escandalizar, o problema é do outro. Não é não. O problema é seu, que não está praticando o amor e não está acolhendo essas pessoas. Cuidado, queridos. Quando nós avançamos em conhecimento, nós também precisamos avançar em ação. Se aquilo que nós dizemos que sabemos não influencia como agimos, nós não sabemos, nós não conhecemos. Segunda coisa, as Escrituras nos ensinam a ter o mesmo sentimento para com os outros. Quando a gente vai lá em Filipenses capítulo 2, nós vemos isso. Tenhais o mesmo sentimento de uns para com os outros. Filipenses vai dizer isso. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, logo no início ali. Se eu não me engano, no versículo 2 ele vai dizer isso. Tenhais o mesmo sentimento de uns para com os outros. Então, nós precisamos saber fazer isso. O Senhor se compadeceu de muitas pessoas ao longo das suas caminhadas. Encontrou com várias pessoas e se compadeceu de todas essas pessoas. Que Ele trouxe cura, que Ele consolou, que Ele libertou. E muitas vezes, nós não fazemos isso. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós achamos assim, não, porque eu estou aqui, eu sou desse jeito e tal, então o outro, se ele ficou magoadinho, se ele ficou entristecido, não, isso aí é com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Veja como você gostaria de ser tratado
e faça isso em favor dos outros. Faça isso em favor dos outros. É a própria palavra do Senhor que fala que tudo aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer isso também aos outros. Está lá registrado no Evangelho de Lucas. É assim que você tem agido? É assim que você tem acolhido as pessoas que têm chegado aqui? É assim que você tem agido para junto com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo? Que se não está acontecendo isso nem de um para com os outros dentro do próprio corpo, imagina com os de fora. Eu, sei lá, eu não conheço essa pessoa, que eu vou chegar perto para quê? Ah, queridos, isso é falta de conhecimento nosso. Nós não estamos agindo como Cristo agiu. Nós não estamos nos compadecendo das pessoas. Quando no capítulo 14 ainda, falando sobre a questão de acolhimento e também de edificação, ele fala que no verso 13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Quando ele fala que não nos julguemos mais uns aos outros, não é o julgamento de atitudes, é o julgamento de consciência. Que esse nós não podemos julgar, só o Senhor pode julgar a consciência. Atitudes nós podemos, sim. Mas ele está falando aqui o julgamento de consciência. Ah, não, aquela pessoa fez isso comigo, ela sabia que ia me magoar, mas ela fez assim mesmo. Como é que você sabe que ela sabia? Então, queridos, nós precisamos tomar um certo cuidado, senão a gente, ao invés de edificar uns aos outros e acolher uns aos outros, nós colocamos pedra de tropeço no caminho dos outros. Nós precisamos acolher uns aos outros. E para isso, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Acolher as pessoas, queridos, não é um caminho fácil. Se a gente está tendo dificuldade para acolher uns aos outros dentro do corpo, quem me dirá se chegar uma pessoa ali, talvez alterada pelo álcool. Se ela sentar próximo de um de nós, qual vai ser a nossa atitude? Eu estou usando um exemplo até simples. Poderia usar um até mais pesado. Mas deixa. Qual seria a nossa atitude? Vou afastar. Está fedendo. Será isso? Ai, por que os diáconos deixaram essa pessoa entrar? Aí, vai fazer bagunça aqui no culto. Será que é assim que nós precisamos pensar? Nós não precisamos acolhê-la? Não foi assim que o Senhor nos achou e nos acolheu? Talvez não alterado pelo álcool, mas com certeza perdido no mundo, mortos os nossos delitos e pecados. O nosso pecado não fede mais do que das outras pessoas. A diferença é que Cristo já nos redimiu. O nosso pecado, queridos, não é mais cheiroso do que o dos outros. Fede do mesmo jeito, ofende a santidade de Deus do mesmo jeito. Então, acolhamos aqueles que ainda precisam ouvir do Evangelho. Esse Evangelho que transformou o meu e o seu coração. Bom, pelo menos a gente diz que transformou, né? Porque quando a gente pratica a discriminação, né, a gente tem que repensar se realmente estamos tendo Cristo no nosso coração. Acolher uns aos outros, dentro do acolhimento de uns para com os outros, faz parte suportar determinadas coisas por amor do Senhor Jesus e por amor àquelas pessoas que precisam do Evangelho. Nós não suportamos pecado. Lembre-se que no que é bom para a edificação. Nós precisamos agradar ao outro no que é bom para a edificação. O pecado nós não toleramos. Pecado é pecado, sempre vai ser pecado, e nós precisamos fugir do pecado e confrontar o pecado. Entretanto, a pessoa precisa ouvir do Evangelho. Ela precisa ser acolhida para que ela possa ouvir. Então, para sermos bons acolhedores, nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, encerrando aqui, para sermos bons acolhedores, nós devemos imitar Cristo.
devemos acolher como Cristo nos acolheu. Cristo nos acolheu como, queridos? Em que situação nós estávamos? De pessoas boazinhas? Que Cristo olhou para a gente e viu, que pessoa boa, olha, pai de família abençoado, eu vou salvar ele. Está fazendo tanta coisa boa, vou salvá-lo. Queridos, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos condenados. Estávamos debaixo da ira de Deus. Foi nessa circunstância, nessa condição que o Senhor nos acolheu. Nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Para saber de onde nós saímos, de onde o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos lembrar disso o tempo todo para sermos bons acolhedores. Porque foi assim que Cristo nos acolheu. Não importa, queridos, se nem todos te acolheram da mesma maneira, da maneira correta. Talvez você chegou na igreja e as pessoas não te acolheram com tanto amor. Você foi talvez um pouco persistente. Não, primeira vez, mas eu vou a segunda vez. E quem sabe na terceira vez alguém chegou perto de você e te cumprimentou. E aí, conseguiu fazer uma amizadezinha e tudo mais. Mesmo assim, se essa foi a sua experiência, não pratique isso com outro. Não espere a terceira vez para você procurar alguém. Procure hoje ainda. Procure hoje ainda. Não significa que porque a pessoa falhou com você, e nós somos falhos mesmo, nós vamos falhar, não damos conta de talvez acolher todos da maneira correta. Mas lembre-se, como Cristo nos acolheu. Ele é o nosso exemplo perfeito. Ele é o nosso exemplo maior. É dessa maneira que nós precisamos aprender a fazer. E é Ele que nós devemos imitar. Acolher como Cristo nos acolheu, queridos, significa glorificar a Deus e levar o outro também a glorificá-lo. Olha o verso de número 6 e 7. Para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando de nós, aí é do corpo. Mas agora, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Ele repete mais uma vez. Ele fala sobre a glória de Deus, para a glorificação de Deus, no versículo 6, e ele repete isso falando, portanto, fazendo um fechamento, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Quando nós não acolhemos as pessoas como deveríamos acolher, nós não estamos glorificando a Deus. Nós precisamos fazer isso, como igreja do Senhor, como uma igreja que quer ser relevante onde está. Nós precisamos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. É assim, queridos, que nós estamos feitos. Se é assim que você tem praticado, continue e aperfeiçoando cada vez mais o seu acolhimento aos outros. Talvez você não vai dar conta de fazer isso para todas as pessoas. Mas é por isso nós somos um corpo. Por isso nós temos várias pessoas que podem fazer isso. Passou despercebido de um, mas o outro foi lá e acolheu. Mas uma coisa é certa. As pessoas que são acolhidas, elas também são levadas a glorificar ao Pai. Elas são levadas a glorificar a Deus. Elas são ensinadas pelas Escrituras a fazer isso. Porque você tem acompanhado ela, essa pessoa. Porque você tem ajudado ela nas suas dificuldades. Porque você tem encorajado ela, cuidado dela. Com o cuidado do Senhor sobre a vida de vocês. Porque nós também precisamos do cuidado do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Então, queridos, lembre-se disso. Não só devemos, para sermos bons, mas que sejamos bons acolhedores. Como? Lembrando de que nós precisamos deixar o nosso egoísmo de lado. Lembrando que nós precisamos praticar a palavra, não só conhecer, mas praticá-la.
lembrando que nós precisamos imitar o Senhor Jesus. É como Cristo fez conosco, que nós também fazemos assim uns para com os outros. O corpo acompanha a cabeça. Cristo é o cabeça. Ele comanda o corpo. Ele nos manda fazer. Se o corpo não está reagindo, alguma coisa está errada. O corpo está doente. Se nós queremos ser uma igreja saudável, faz parte acolhermos uns aos outros. Que Deus assim nos abençoe.